E nesse mês de junho, o pastor Humberto ele ministrou aos nossos corações em cima de um tema tão relevante e desafiador para os nossos dias atuais, né? Enfrentando gigantes, princípios para uma vida vitoriosa. E eu fiquei com essa responsabilidade de finalizar, né, essa série de mensagens, onde o Senhor usou a vida do pastor Humberto para trazer diversas exposições para nós a respeito desse tema tão atual para nós, né, queridos? Enfrentando gigantes. E para nós introduzirmos a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de que fizéssemos rapidamente uma breve avaliação de nossas vidas, pensando em uma pergunta bem simples. Você já se encontrou em alguma situação de grande desafio ou de dificuldade que você não conseguiu nem se imaginar como seria o seu dia de amanhã, ou como você estaria no próximo mês, ou até nos anos seguintes? Você, com certeza, todos nós já passamos por problemas e dificuldades que colocaram em nosso coração, um medo, um receio, que nos deixou apreensivos diante dessas situações, né? Então, eu creio que todos nós já tivemos diante de desafios na vida. E muitas vezes esses desafios, quando nós falamos em gigantes, né? Enfrentando gigantes, muitas vezes a gente pensa em problemas grandes, problemas que estão fora do comum, estão fora da nossa vida cotidiana. Mas nós percebemos que esses desafios que nós enfrentamos, esses gigantes, muitas vezes são pequenos problemas, são pequenas situações que estão no nosso dia a dia, né? E como todos nós temos nos posicionado, como nós temos agido diante desses problemas do nosso cotidiano. Como você tem agido? Você tem ficado temeroso? Você tem se preocupado demais? Isso tem tirado o seu sono? Porque diante de dificuldades, diante de problemas, diante de situações que nos tiram ali da rotina, não é errado nós sentirmos medo, nós sentimos esse temor, mas qual será a sua ação? Qual é a sua ação diante dessas situações? Eu gostaria que nós pensássemos juntos nisso, né? Enfrentando gigantes. Todos nós temos nossos gigantes a enfrentar no decorrer das nossas vidas. Gigantes muitas vezes que roubam a nossa paz, tiram a nossa fé, a nossa esperança. Gigantes esses que aparecem em áreas muitas vezes bem particulares da vida de cada um de nós, né? Gigantes que aparecem nas nossas áreas. Vai fazendo a reflexão aí na sua vida. Gigantes que aparecem na sua vida sentimental, muitas vezes gigantes que aparecem na nossa vida financeira, gigantes que aparecem lá no nosso trabalho, na sua carreira profissional, desafios ali, uma empresa onde você sempre sonhou estar e orou por isso, e o Senhor te colocou naquele lugar, mas ali você começa a enfrentar alguns desafios, você começa a enfrentar alguns pequenos e grandes gigantes ali, onde você orou para o Senhor te colocar. Então isso faz parte da nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós passaremos por dificuldades, por aflições, mas o Senhor nos diz que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Gigantes também que muitas vezes aparecem nos nossos relacionamentos mais pessoais, né? Gigantes que aparecem no relacionamento conjugal, situações que aparecem ali com o marido e a mulher, relacionamentos familiares em modo geral, filhos com os pais, pais muitas vezes com os avós, enfim. Cada um de nós sabe reconhecer quando um tal gigante começa a atrapalhar ou até mesmo tirar aquela noite tranquila e gostosa de sono que você tem. Nós conseguimos identificar isso. Faça uma reflexão da sua vida. Quantas situações que você já passou que te desafiou o seu coração e a sua fé. Senhor, como passarei por isso?
É sobre, mais ou menos sobre isso que eu gostaria de ministrar e conversar com os irmãos esta noite. Dá um clique, por favor, Di. Quem aqui gosta de assistir bons filmes? Eu particularmente gosto bastante de assistir bons filmes, né? E existem alguns filmes que eles narram histórias reais de algumas pessoas que nos trazem grandes reflexões e aprendizado para as nossas vidas. Eu não vou dar... Todos já assistiram esse filme? A Procura da Felicidade? Quem não assistiu, coloque na lista. É muito, muito bom esse filme, gente. Não vou dar nenhum spoiler aqui, mas em resumo, esse filme, A Procura da Felicidade, com o ator Will Smith, né? Esse filme ele narra a história de um homem chamado Chris Garden, um pai de família que enfrenta muitas dificuldades no decorrer da história, ali do enredo, e procurando proporcionar para sua família uma vida confortável, né? Uma vida digna de um sacerdote do lar. E quando nós assistimos e nós vemos a história desse homem, esse homem ele nos dá uma aula a respeito de fé, de trabalho duro, de perseverança diante os gigantes do cotidiano. Assistam esse filme e depois lembrem dessa mensagem, Enfrentando os Gigantes. Vocês vão ser impactados com esse filme, um filme muito, muito bom. E, queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, né? Quando nós pensamos em um texto bíblico para falar a respeito de desafiando os gigantes, enfrentando os gigantes, creio que o primeiro texto que vem em nossa mente é o desafio ali de Davi contra Golias. Sejam sinceros, não é o que vem na nossa mente quando vamos refletir a respeito de um texto bíblico sobre enfrentar gigantes. O primeiro texto que vem à nossa mente é a batalha de Davi contra Golias. E é a respeito disso que eu gostaria de ministrar a palavra do Senhor aos corações dos irmãos esta noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. É um texto um pouco extenso, eu não vou ler o capítulo todo, mas eu separei alguns recortes para nós lermos juntos, para a gente poder ter um pano de fundo sobre a história, que eu creio que você já conhece, mas aquele que nunca ouviu a história, que pode estar assistindo da sua casa, conseguirá entender esse breve relato da história de Davi, essa batalha Davi e Golias. Nós vamos ler primeiramente aí do versículo 1, capítulo 17, versículo 1 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, em Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outras, estando o vale entre eles. Versículo 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Versículo 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me,
nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônicos e apavorados. Pule um pouquinho para frente, vamos ler a partir do versículo 24. Quando os israelitas viram o homem, fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: é isto que receberá o homem que o matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e seu coração é mau. Você veio só ver a batalha. Versículo 29. E Davi disse: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul, versículo 32, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele um grande guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. 36, versículo 36. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo e em seguida pegou o cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Até aqui, irmãos. Abaixe sua cabeça, eu gostaria de fazer mais uma breve oração. Senhor Deus, querido Pai, eis aqui a Tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações. Nós estamos aqui, ó Pai, queremos ouvir a Tua voz. Que nesse momento, ó Pai, o Senhor use a minha vida, Senhor, para ser um instrumento vivo em Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo venha se fazer presente aqui no nosso meio, sondar e falar aos corações, Deus. Eis aqui a Tua palavra, que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, desculpa o texto um pouco extenso, mas era necessário para nós entendermos até aqui, né? Esse pano de fundo onde os filisteus, eles desafiaram o povo de Israel. Levanta-se ali Golias, um gigante,
desafiando o povo de Israel, chamando um homem para guerrear ali, representar a sua nação, mas não se levantou ninguém. O texto diz bem claro que Saul e todos os guerreiros israelitas ficaram morrendo de medo de Golias, né? Fico tentando nos imaginar ali também, será como que nós ficaríamos diante de um gigante, né, totalmente equipado? Será que sentiríamos medo também? Provavelmente sim. E diante desse texto eu gostaria que meditássemos aqui brevemente em 3 atitudes de Davi que o fez vencedor diante do gigante Golias. 3 atitudes. Esse texto é muito rico, queridos. Poderia colocar muitos outros pontos aqui, mas eu separei 3 atitudes de Davi que fez com que ele vencesse o gigante Golias. Primeira atitude: lembre-se das suas vitórias anteriores. Lembre-se das suas vitórias anteriores. No versículo 37, diz assim: o Senhor, isso Davi falando para Saul, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Nós vemos aqui que Davi, ele trouxe à sua memória as vitórias que Deus já havia lhe concedido em situações anteriores. Queridos, tento ficar imaginando Davi lutando contra um leão, lutando com um urso. O que seria Golias para esse Davi? Então todos nós já tivemos ao longo de nossas vidas muitas batalhas enfrentadas. Como eu disse lá na minha introdução, batalhas pequenas, batalhas talvez médias e grandes, mas todos nós já passamos por batalhas em nossas vidas. E nestes momentos onde somos desafiados pelos gigantes que surgem em nossos caminhos, nós devemos lembrar do que Deus tem feito em nossas vidas. Se você está aqui hoje, é porque você tem vencido os desafios diários da sua vida. Se você está aqui hoje com a sua saúde, talvez você possa falar: Danilo, minha saúde não está 100% não. Minha saúde está... Ouvi uma tosse aí, ó. Minha saúde não está zerada, mas você está aqui. Tem pessoas que estão no hospital agora, sofrendo, lutando para respirar, lutando, esperando um transplante de um rim, transplante de um órgão para poder ter a possibilidade de viver mais um pouco. E nós estamos aqui hoje. Bem ou mal, você está aqui, você ainda está vivo. Então, você também tem vencido os seus desafios. E quando você se deparar com um novo desafio, talvez um desafio muito grande para aquilo que você já passou nos anos anteriores, lembre-se que o Senhor tem sustentado você até aqui. E essas pequenas vitórias serão como combustível para você enfrentar de forma digna e com fé essas batalhas diárias. Então lembre-se das suas vitórias anteriores. Foi isso que Davi fez. Ele testemunhou ali para Saul e para o exército: não, Deus já me livrou de leão, de urso. Não, eu vou enfrentar esse gigante. Quem é esse incircunciso? Então lembre-se das suas vitórias anteriores. Diante dos gigantes da nossa vida, lembre-se das vitórias que Deus já lhe entregou em suas mãos. E muitas vezes, irmãos, nós temos a tendência de comemorar ou de nos lembrarmos daquelas vitórias, daqueles desafios aqueles desafios maiores mesmo, né? Alguém da sua família, ou você teve um problema de saúde. Hoje tem algumas pessoas na minha família e amigos que têm vivenciado e lutado contra o câncer, né, e contra outras doenças de saúde aí bem
pessoas que lutaram contra o Covid, algumas venceram, outras não. Esses desafios maiores, eles têm a tendência de nos trazer a memória, de vir à nossa memória de uma forma mais rápida, né? Mas é como eu falei, só pelo fato de acordarmos todos os dias, tomarmos o nosso café, conseguimos fazer ali três refeições, isso já é desafio, queridos. Tem famílias que não têm o que comer. Então, essas pequenas situações do nosso dia a dia são motivos para nós olharmos para Deus e ver que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem sustentado aqueles que depositam a fé nele. Lembre-se das suas grandes vitórias, sim, mas também não esqueça das pequenas. Todas elas serão para nós como um combustível para enfrentar os gigantes diários das nossas vidas. Lembre-se sempre disso. Uma segunda atitude de Davi, que o fez vencedor sobre o gigante: seja você mesmo. Seja você mesmo. Versículo 38 ali até o 40, né, mostra que Saul, ele autorizou Davi: não, filho, vai lá. Com certeza Saul deve ter ficado abismado com a coragem, com a resposta de Davi ele diante desse desafio. E ele falou: não, que Deus o acompanhe. Então Saul quis vestir Davi com o melhor dos armamentos que ele tinha ali, né? E colocou ali a armadura, espada, o capacete, tudo. E o texto nos mostra que Davi mal conseguia andar com aquela roupa, né? Ele diz que não estava acostumado com aquilo. Não estava acostumado e ele deixou tudo aquilo de lado. Seja você mesmo. Seja autêntico. Seja verdadeiro. Eu e você, nós somos pessoas únicas, com as nossas características particulares e pessoais. A armadura do rei Saul, ela não servia em Davi. Foi algo que trouxe peso para Davi, né? Ele não conseguia sequer andar. Davi trocou a armadura de Saul por uma funda e 5 pedrinhas lisas. Algo que, sim, ele já estava acostumado a andar, acostumado a usar. Como ele falou para Saul: não estou acostumado a andar com tudo isso de equipamento, mas a funda e as pedrinhas Davi já manuseava bem. Então não queira vencer os seus desafios, não queira vencer os seus gigantes usando muitas vezes a forma que outras pessoas estão vencendo os dela. Olhe para a sua vida. Como você venceu aquele desafio anterior que nós conversamos? Como você venceu esses desafios anteriores da sua vida? Talvez você possa ter passado um tempo em oração, de jejum. Tem crente que ora, tem crente que ora, mas tem crente que não jejua, queridos. Tem crente que não jejua, não tem esse hábito. E tem crente que só ora e consegue a vitória sobre os desafios. E tem crente que ora e jejua e consegue sair vitorioso. Você sabe como você tem vencido os seus desafios até aqui. Talvez você não tenha nem conseguido orar, são pessoas que têm orado por você. Durante a minha caminhada cristã eu tenho tido parceiros de orações. Pessoas que a gente faz essa troca de oração. Irmão, estou orando por você e você ora por mim. E às vezes não tem nenhuma situação particular, mas é um hábito já. Estou sempre intercedendo pela sua vida e você intercede pela minha vida e pela minha família. Tenha parceiros de orações. As orações, elas alcançam o coração de Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus, quando Ele vê um coração contrito, isso toca o coração de Deus.
Então, como você tem vencido os seus desafios, os seus gigantes? Foi através do seu louvor, da sua adoração, que mesmo em meio à preocupação, mesmo em meio às lágrimas, você continua adorando a Deus, louvando Ele. Quem olhava para você pensava que estava tudo bem, só você e Deus sabia como estava seu coração. E foi dessa forma, dessa maneira que Deus trouxe a sua vitória. Pode ter sido através de boas palavras proferidas e declaradas na sua vida, e através desse ato de fé, Deus expressou a sua graça e te deu a vitória tão esperada. Enfim, seja você mesmo. Use as armas que Deus entregou a você para intensificar a sua fé rumo às batalhas contra os gigantes da vida. Davi, ele teve a oportunidade ali, queridos, de usar o melhor armamento do exército de Israel, porque ele ia usar ali a armadura do rei Saul. Pensa que se não seria uma armadura ali mais caprichada, né? Era a armadura do rei Saul. Ele teve essa oportunidade de usar o melhor dos equipamentos ali de Israel, mas ele preferiu se encher de esperança e fé no Deus Todo-Poderoso. Pegou a sua funda, junto com aquelas 5 pedrinhas, e foi enfrentar o gigante. Queridos, tentamos imaginar aqui a cena, né? Davi, pequenininho, com um cajado na mão, as pedrinhas e o alforje na mão, né? A funda na mão, indo diante do gigante. Creio que o povo, o exército filisteu ali deve ter dado muita risada. Falei, esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Mas Davi, ele tinha convicção no seu coração que não era ele ali lutando diante de Golias, ele estava apenas representando o próprio Deus naquela batalha. A fé de Davi foi uma fé tão linda, queridos, que nós precisamos aprender com Davi e ter essa fé diante dos desafios da vida, queridos. Existem situações que são como o gigante Golias, que a gente olha, fala, a gente olha para a nossa condição, olha para o problema, não vai ter, dessa vez não vai ter jeito. Mas nós servimos um Deus poderoso, o Deus que luta as nossas guerras. Esse é o Deus que nós servimos. Seja você mesmo. Use as armas que Deus te entregou e lute. Talvez você possa não identificar ainda essas armas. Danilo, eu não sei qual foi a arma que Deus me deu para lutar. Eu ainda não consegui identificar isso. Leia a palavra do Senhor. Tenha tempo de oração, que o Senhor vai começar a te mostrar, entregar em tuas mãos as armas que Ele tem para você lutar os seus desafios. Amém? Terceiro e último atitude de Davi, que o fez vencedor diante do gigante. Confie somente em Deus. Confie somente em Deus. Versículo 46, 47 e 50, eu gostaria de que lêssemos juntos. Versículo 46, 47 e o 50. Diz assim: Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor.
e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Versículo 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Amém. Vencedores de gigantes sabem que a vitória vem de Deus. Nós devemos confiar plenamente em Deus e ter a convicção que a força e a sabedoria que nós precisamos para enfrentar e lutar essas batalhas, essa força, essa sabedoria não vem de nós. Ela vem do próprio Deus, que luta por nós. Aqueles que confiam em Deus, que conhecem a sua palavra, que se desafiam diariamente para cumprir a palavra de Deus, esses são filhos de Deus. Então, coloque a sua fé, coloque toda a sua força, toda a certeza do seu coração, mesmo que seja um ato de fé realmente, gente. Nós devemos confiar somente em Deus. Mesmo que toda a situação pareça impossível, coloque a sua confiança em Deus. Talvez as pessoas vão falar, siga esse caminho, vai por aqui. Confie somente em Deus. Medite na palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor diz a respeito dessa situação que você está passando? A palavra de Deus, ela nos ensina tantas coisas, queridos, que muitas vezes nós nos deparamos, nós que já temos um tempo de caminhada cristã, muitas vezes nós nos deparamos com situações e textos bíblicos que nos assustam. Não lembrava que a palavra de Deus falava a respeito desse tema. Olhe para a palavra do Senhor, olhe para pessoas, servos de Deus, que passaram por grandes desafios, por problemas enormes e foram vencedores. Olhe para a vida desses homens e tente pelo menos aplicar um pouco na sua vida. Você passará pelos seus desafios e pelos seus gigantes de forma diferente. Vencedores de gigantes não exaltam a si mesmo, não são soberbos, não buscam holofotes ou fama. Eles sabem que tudo provém de Deus. Como diz lá em Romanos 11:36, né? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Lute as suas batalhas, se colocando diante de Deus. Senhor, o meu coração está temeroso. Já faz anos que eu luto contra isso, mas eu confio em Ti, não na minha força, mas porque o Senhor é meu Deus. E quando essa vitória chegar, ou talvez possa não chegar também, queridos, mas o nosso coração, quando nós estamos firmados em Deus, por estarmos com Ele, isso já nos traz alegria e paz diante dos desafios. Que a nossa vida seja para o louvor do nosso Deus. Amém? Só repassando os 3 pontos que nós falamos aqui, a respeito de 3 atitudes de Davi, que fizeram-lhe vencer o gigante. Diante dos gigantes, dos seus gigantes diários, lembre-se das suas vitórias anteriores. Deus tem cuidado de você até aqui. Ele tem pegado na sua mão e caminhado com você. Começa a analisar bem a sua vida, o seu dia a dia, no seu trabalho, com a sua família. Você tem sido vencedor por estar aqui. Seja você mesmo. Use as armas que Deus colocou em suas mãos para guerrear as suas batalhas. Utilize as armas que o Senhor colocou em tuas mãos, querido. Você tem uma potência aí em suas mãos que o Senhor te entregou. Confie somente em Deus. A fé, a ousadia, as estratégias, a maneira que iremos vencer nossos gigantes, vem dele, nosso Deus. A Ele nós dediquemos todas as nossas vitórias. Amém?
Abaixe sua cabeça, eu gostaria de que orássemos juntos mais uma vez. Senhor Deus, querido Pai, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que luta as nossas batalhas, Senhor. O Senhor tem segurado na mão do teu povo e nos feito caminhar, ó Pai, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas diárias, ó Pai. Gigantes enormes, descendentes de gigantes, têm sondado e assolado as nossas vidas diariamente, Senhor. Mas nós servimos um Deus que é muito maior do que esses gigantes e esses problemas, ó Pai. E quando nós estivermos diante desse desafio, Senhor Deus, aquece o nosso coração, traz à nossa mente, ó Pai, o seu cuidado. Nós estamos vivos, Senhor, e que essas vitórias anteriores sirvam de testemunho para abençoar outras vidas, ó Pai, mas também abençoar principalmente as nossas vidas, que possamos relembrar o que o Senhor tem feito em nós e através de nós, que possamos ter um coração grato diante de Ti, Senhor, e não sermos apenas filhos mimados, pedindo e pedindo as coisas para o Senhor, mas que por lembrarmos do seu cuidado conosco e com a nossa família, isso vem encher os nossos corações e nos colocar diante desses desafios, como Davi, com ousadia, com sabedoria, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Obrigado por tua palavra, Senhor Deus. Obrigado por essa série de mensagens que aqueceu os nossos corações diante aos nossos desafios, ó Pai. Eis aqui os meus irmãos, tu conheces os corações, Tu conhece os gigantes e os desafios particulares de cada um, ó Pai. Segura em nossas mãos e nos faz vencedor para a Tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.